Olá pessoal, vamos continuar então a nossa disciplina. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados, ao administrar medicamentos em pediatria. Nós devemos tomar bastante cuidados, em fazer essas medicações em crianças. Nós temos que seguir todo um critério, que tem que ser rigorosamente seguido, porque essas crianças, diferente dos adultos, apesar das medicações elas serem praticamente e basicamente a mesma, mas a forma de ser administrada é um pouquinho diferente, Os medicamentos utilizados, na pediatria não diferem dos que são empregados, pelos adultos, mas nós devemos ter alguns cuidados quando se administra essas substâncias às crianças. Quanto menores forem essas crianças, maior o cuidado a ser tomado. Então, se for um recém-nascido, por exemplo, aí que a gente tem que tomar mais cuidado ainda. Quando essa criança ela é internada no hospital, cabe à enfermagem, é responsabilidade da equipe de enfermagem, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiro, o preparo e a administração de medicamentos, bem como também a orientação ao acompanhante sobre a forma correta de administrar aquele medicamento, caso, por exemplo, o tratamento seja domiciliar. Se não for domiciliar, a gente também vai orientar, vai conversar, explicar que tipo de medicação é aquela, quais são os efeitos que ela pode causar. Por isso que vocês estudam, ou vão estudar ainda a disciplina de farmacologia, para entender, a, a ação de algumas medicações no nosso organismo. Os medicamentos eles podem ser antimicrobianos, isto é, remédios que são capazes de destruir ou de impedir a multiplicação de micro-organismos, que são causadores de infecções ou de infestações debilitantes. Nesses casos surgem os sinais da agressão, e das tentativas de defesa do organismo, ou seja, quando o organismo ele é atacado por um micro-organismo, ele vai, de alguma forma, na tentativa de defender, ele vai responder que ele não está bem. Como? Vai apresentar febre, vai apresentar mal-estar, vai apresentar dor, e conforme a região que for afetada, vai apresentar um dano naquele local. Por exemplo, processos de abscessos, quando uma região é limitada, apresenta uma coleção de pus, ou seja, tem algo errado aqui, precisa-se de tratamento. Uma infecção, quando ela não é controlada, quando ela não é tratada, ela pode se disseminar por todo o nosso organismo, por todo o nosso sangue e provocar o que a gente conheceu nas aulas passadas, que é septicemia, que é uma infecção generalizada no sangue e que pode levar, é fatal, pode levar à morte. Então, os antimicrobianos, ou os antibióticos, eles precisam ser administrados nos horários previstos, porque eles seguem, todo um critério. Depois de um determinado tempo, os antibióticos eles atingem uma quantidade ideal no sangue. E se, por exemplo, a dose seguinte ela for administrada com atraso, esses micro-organismos, essas bactérias, elas podem se tornar resistentes àquele tratamento, àquela medicação. E o que vai resultar? Vai resultar numa ineficácia do tratamento. Vai perder toda a eficácia daquela medicação. Da mesma forma, a administração desses medicamentos não deve ser antecipada. Então, não deve ser feita nem atrasado, nem antecipado, Por quê? Porque essas medicações, quase sempre elas são tóxicas em menor ou maior quantidade ou maior intensidade para diversos órgãos do nosso corpo, podendo, por exemplo, ocasionar uma ototoxicidade, ou seja, uma toxicidade no ouvido, uma nefrotoxicidade, aí já vai para os rins,
e outras consequências também que pode vir, né? No fígado, por exemplo, né? Pode ter esse malefício. Esse tipo de substância, né? Os antimicrobianos, eles devem ser administrados via intramuscular, preferencialmente, né? Intravia muscular, quando ele é administrado, isso em pediatria, tá, pessoal? Quando é administrado por via venosa, né, na veia, deve ser infundido no mínimo por 30 minutos, então tem esse tempo para ser infundido, né? Deve ser diluído adequadamente, a fim, né, de diminuir a toxicidade, a capacidade de agredir o endotélio venoso. Então, além de, na hora de manipular, né, de preparar essa medicação, ela precisa ser diluída adequadamente com um diluente próprio para aquela medicação. Na hora da administração, a infusão, né, a taxa de infusão deve ser de no mínimo 30 minutos, até para, né, não vir de alguma forma a afetar, né, a eficácia dessa medicação. Outro cuidado importante, né, a ser observado são as reações alérgicas que pode vir a ocorrer, né? A pessoa pode apresentar, né, as crianças podem apresentar náusea, pode apresentar diarreia, pode ter até episódios de edema da glote, né, com risco de morte, ou seja, a glote ela vai se inchar, essa criança não vai conseguir respirar, vai vir, né, a um risco de morte. Isso aí é uma reação alérgica a determinadas medicações. A mais recente classe de medicamentos, né, utilizada é a dos antivirais, né? Quando a criancinha está doentezinha assim, né? Gripadinha, um resfriadozinho, que são causados por vírus, se usa antivirais. Né? Quando a criança está com a infecção causada por uma bactéria, se usa antimicrobianos, né? Antibióticos. Drogas aprimoradas após o aparecimento da AIDS, né? Os antivirais. A principal ação do antiviral é impedir a multiplicação dos vírus, né, dentro do corpo humano. Hoje já existem vários tipos de antivirais com vários mecanismos de ação. As substâncias, né, como os antirretrovirais e outras substâncias, elas conseguiram garantir, né, uma sobrevida muito importante para os pacientes que são contaminados pelos vírus do HIV, né, pelo vírus da AIDS, porque essas pessoas que são contaminadas, elas possuem sistema imunológico mais debilitado, então ficam mais suscetíveis, né, a vírus, a bactérias. No entanto, apesar de representarem um importante avanço no tratamento da AIDS, essas drogas elas causam, né, efeitos indesejáveis, requerendo de quem as utiliza muito cuidado. Apesar de serem, né, muito importantes, precisa se tomar cuidado, principalmente com pessoas que, né, possuem o HIV e em outras e nas pessoas que não são portadoras, né, do vírus da imunodeficiência humana também. Quando a gente se administra, né, as medicações, né, deve-se observar na administração dos antimicrobianos, né, as reações alérgicas, e também, né, deve-se procurar manter a criança sob observação durante o período após a administração do medicamento, principalmente se esse medicamento, né, for feito pela primeira vez naquela criança, porque não sabe se ela tem ou não alergia, como é a primeira vez que está sendo feito, então precisa-se, né, passar por essa parte de observação. Observar se a criança engoliu toda a medicação, no caso que foi, né, de uma administração via oral,
Caso ela cuspa, né, parte ou toda a dose, precisa se repetir de novo o procedimento. Né? Por quê? Porque não foi absorvido. Ele vai ser absorvido lá no estômago, então não tem efeito. Então eu posso repetir novamente o procedimento. Em caso de administração intramuscular, né, manter coerência entre a massa muscular do local escolhido para injeção, o volume a ser administrado, então vai ter um volume adequado para ser administrado, vai ter um local escolhido, né, o local muscular escolhido para aquela aplicação adequada. Vamos dar, né, uma especial atenção às medicações venosas, né, porque elas entram diretamente na circulação e são potencialmente irritantes para o tecido nervoso. Né? Então a gente tem que prestar muita atenção nas medicações que são feitas de formas venosas. Por quê? Porque elas já estão indo diretamente para a corrente sanguínea. Então não tem como a gente retirar de novo aquela medicação. Né? É impossível. Então devemos prestar muita atenção quando se administram medicações venosas. Em crianças? Sim, também. Em qualquer faixa etária. Evitar ao máximo tornar, né, a medicação, a administração, né, quer dizer, dessa medicação uma experiência estressante, sofrida para aquela criança, né, porque criança não gosta de tomar medicação. Pode ser via oral, pode ser xarope, pode ser comprimido, pode ser xarope, pode ser o que for. Injeção, então, a agulha vai ser mais difícil ainda. Então a gente, né, tem que buscar minimizar o desconforto, promover um aconchego afetuoso, brincadeiras, né, que vai ser capaz de reter a atenção da criança para si. Então a gente tem que observar bem isso, né? Está amplamente informado, então nós devemos estar amplamente informados sobre a substância que a gente está administrando. Né? Por isso que é necessário estudar bastante, considerar o potencial risco, né, para si e para a criança, os efeitos esperados, os efeitos colaterais, o tempo de ação ou qualquer outra informação, né, que se traduza em segurança, tanto para o profissional quanto para o cliente, né? E administrar esse medicamento que foi preparado pela própria pessoa, evitando fazê-lo caso tenha sido preparado por outro profissional. Então, é você que vai preparar, né, a sua medicação e é você que vai administrar a sua medicação, né? Ela deve ser feita pelo mesmo profissional, né, para que isso não venha, né, a ocorrer algum erro e a pessoa fala, mas foi fulano que preparou, mas ciclano que tinha feito. Entendeu? Então a gente tem que tomar todos esses cuidados ao administrar medicamentos em crianças, para que não haja não ocorra nenhum erro muito grave. Então é isso, pessoal, a gente se encontra na próxima aula.